Olá, irmãos e irmãs, estamos aqui mais uma vez, convidados para que possamos apresentar um tema sobre doutrina espírita e nós escolhemos hoje um livro que tem por nome Renovando Atitudes, de Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo Espírito de Hamed, que é este. É um livro muito bom, eu indico a quem não leu, possa ler. É um livro de cabeceira. Eu escolhi entre os temas o desapego familiar. O desapego familiar que está também lá no capítulo 14, item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu quero fazer uma breve leitura desse capítulo para que nós depois possamos fazer uma reflexão sobre o tema. Em correta acepção, desapego quer dizer o sentimento de alguém que desenvolveu sua capacidade de avaliar e selecionar o que pode e o que não deve fazer, estruturado em seu próprio senso de autonomia. Agarrar-se a familiares de modo exagerado gera desajustes e doenças psicológicas das mais diversas características, desde a mais leve das inseguranças, se deve ou não sair de casa para um passeio a sós, ou com que roupa deve usar, até o pânico incontrolável de tudo e de todos que leva o indivíduo ao desequilíbrio em seus desenvolvimentos, maturidade e emocional. A reencarnação faz o ser humano exercitar a independência quando propõe que ele é um viajante temporário entre pessoas de sexo, profissão, países, continentes e mundos diferentes. Não obstante, ela não destrói os laços do amor verdadeiro, antes cria diversos vínculos afetivos entre as almas. Pais, cônjuges, filhos e amigos voltam a conviver em épocas e em posições completamente diferentes, estabelecendo na consciência uma maneira universalista de ver os relacionamentos da afeição e da simpatia sem aprisionamento ou dependência. Por que nós temos que exatamente experimentar essas reencarnações? Justamente para que nós possamos reviver algumas situações e até mesmo fazer alguns resgates. Muito na doutrina espírita e outros livros também são abordados exatamente esses temas. Quando uma pessoa sofre determinada situação na mão de outra, né, tem uma relação ali de parentesco ou até mesmo uma relação de amizade mais próxima e acaba sofrendo alguma coisa, a espiritualidade dá um jeito de muitas vezes inverter essa situação, colocar o algoz no papel da vítima e vice-versa. É importante compreendermos que, mesmo em família, não viemos à Terra só para fazer o que queremos, para satisfazer nossos caprichos ou nos agradar, pois não devemos nos ver como devedores ou cobradores um dos outros, mas como criaturas companheiras que vieram cumprir uma trajetória evolutiva, ora juntas no mesmo séquito consanguíneo. Desse modo, devemos levar em conta a individualidade de cada membro familiar e respeitá-lo sem imposições ou submissões, pelo modo peculiar que encontrou de ser feliz e dirigir sua própria existência. Cada pessoa que vive neste planeta deve aprender suas próprias lições e é inconcebível tentarmos fazer os deveres por elas, porque cada uma aprende com suas próprias experiências e no momento propício. É muito comum que muitas vezes nós tentemos, né, e as mães são especialistas nisso, né, tentar evitar que o filho passe por determinadas situações, né, passar trabalho. É muito comum quando a gente percebe antigamente que era mais comum, quando as mulheres não trabalhavam fora, né, eram verdadeiras donas de casa. Conheço muita gente, né, e por algum tempo também aconteceu comigo. As mães não deixavam determinados filhos fazer alguns serviços domésticos, como até uma simples lavagem de louça, né, e acabavam muitas vezes depois sendo pessoas, são adultos que
têm muita dificuldade em se adaptar em certos relacionamentos porque não foram acostumados, né, a ajudar na lida da casa, por exemplo. Nós temos aqui também na continuidade do texto que diz o seguinte: é imperativo que se entenda que as ações possessivas criam indivíduos servis e profundamente inseguros, que futuramente precisarão sempre ter os familiares em sua volta, uma corte, na verdade, a fim de se sentir amparados. O exemplo clássico de criaturas apegadas é o daquelas que foram criadas por superpais, como eu falava, né, antes aqui, e que durante muito tempo se mantiveram subjugadas e presas pelos fios invisíveis dessa suposta proteção, que na realidade era apenas uma forma inconsciente de suprir fatores emocionais desses mesmos adultos em desarranjo. Crianças que foram educadas sob a orientação de adultos incapazes de estabelecer limites às vontades e desejos delas, contentando-as de forma irrestrita, sem nenhuma barreira, desenvolveram dependências patológicas e geraram progressivamente uma acentuada incapacidade de resolver problemas peculiares à sua idade. Enquanto outras, nessa mesma idade, mostraram-se perfeitamente habilitadas para encará-los e solucioná-los. Crianças que se jogam ao chão entre crises de falta de fôlego e de choro fácil, sem nenhuma razão de ser, são consideradas mimadas. Tais comportamentos resultam do fato de terem sido tratados como incapazes e com atitudes infantilizadas. Pessoas inseguras e insuficientemente maduras educam os filhos da mesma maneira que foram criados, repetindo para a sua atual família os mesmos comportamentos superprotetores que vivenciaram na fase infantil, ou mesmo por terem tido uma enorme experiência de rejeição no lar. Também adotam a superproteção como forma de compensar tudo o que passaram e sofreram na infância. Quando nós nascemos, nós viemos como um verdadeiro livro sem nada. Totalmente, vou trazer um pouquinho para uma linguagem mais atual. Um computador que tem tudo para funcionar, mas não tem nenhum programa, não tem nenhuma memória, não tem nenhum dado. Ele vai ser simplesmente uma peça, sem utilidade praticamente nenhuma. E ainda que tenha um usuário, mas não vai ter o que fazer. Então é assim que nós viemos, completamente vazios, sem nenhum tipo de preconceito, valores, conceitos, enfim. E aí, ao longo do tempo, é exatamente o resultado que nós teremos, o resultado do meio em que vivemos. E por isso, a importância dos pais não serem superprotetores. No meu tempo, né, de criança, muitas vezes as pessoas diziam o seguinte: você tem que deixar ele brincar na areia, no barro, porque a imunidade vai aumentar. Então, e hoje, como tem se falado muito na tal imunidade, né, nós precisamos ter muita imunidade em razão aí da pandemia do coronavírus, né, da Covid-19, enfim. Então, quanto maior a imunidade que nós tenhamos, mais resistentes nós vamos ficar aos efeitos, né, deste vírus que está cometendo o mundo inteiro. E no meu tempo dizia o seguinte: você tem que deixar ele se molhar, tomar banho de chuva. Era uma das coisas, um exemplo que eu trago muito, né? Tomar banho de chuva, porque senão depois ele se molha, qualquer coisa ele vai ficar gripado, ele vai ter até uma pneumonia. Então, em razão disso, muitas vezes tinha gente que preconizava que tinha que deixar as crianças brincar na areia, se sujar, porque era assim que se adquiria a imunidade. Não sou médico, não sou da área médica, mas daqui a pouco pode ter um fundo de verdade isso. Indo mais adiante aqui no livro, encontramos uma das maiores lições sobre a liberdade e o desapego nas palavras de Jesus de Nazaré, quando se aproveitou da circunstância em que estavam reunidos várias pessoas e lançou o ensinamento do amor sem fronteiras. Apesar de respeitar e amar profundamente sua família, exaltou o desapego familiar como a meta que todos deveríamos atingir,
a fim de alcançarmos os superiores princípios da fraternidade universal e o verdadeiro sentido da liberdade integral. Eu lembro de uma passagem da Bíblia onde perguntaram a Jesus, os discípulos, né? Mas mestre, nós somos os seus discípulos, a sua família, nós somos sua família. E aí ele dizia, como minha família? Minha família será aquele que proclamar o amor, a mensagem que eu deixei. Então, quando alguém proclamar o amor, a mensagem do meu pai, este será meu familiar, este será da minha família. Então, é isso. É isso que nós precisamos colocar em prática no dia a dia. Olhar a todos de forma fraternal, porque aos olhos de Deus é claro que nós somos todos irmãos. Eventualmente nascemos em países diferentes, em cidades diferentes, né? Temos familiares consanguíneos diferentes, mas aos olhos do Criador somos todos irmãos. E quando o Mestre Jesus veio pregar a lei do amor, era baseado justamente nisso. Ele queria que todos nós nos víssemos como ele mesmo nos vê. E aquela máxima e que ele nos ensinou é muito importante para que a gente possa já encaminhar o encerramento deste encontro. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, maior amor que de Jesus, o Cristo, impossível, né? Ter dado a vida por nós, para que nós possamos ter o seu exemplo e ele ter reencarnado em carne e osso, né? E nos dado esse exemplo, que é possível sim sermos pessoas fraternas, amorosas, que possamos enxergar os nossos irmãos como a nós mesmos. Agradeço a atenção de todos, encaminho o encerramento então deste encontro, agradecendo a Deus por esta oportunidade e fazemos uma vibração muito especial pelo nosso mundo, pelo nosso planeta Terra. Que Deus possa abençoá-los, todos os países, todos os povos, todos os governantes, especialmente, né, os da Rússia, da Ucrânia e também os demais países envolvidos nesta eminente, ou tomara Deus que não aconteça, né, esta guerra, e que a luz do amor, a luz da fraternidade possa permear a todos nesse momento, que eles possam colocar a importância da paz e do amor em primeiro lugar. Vamos fazendo uma vibração muito especial também pelo nosso Brasil, nosso país que também enfrenta muitas dificuldades, em alguns lugares muita chuva, aqui no Rio Grande do Sul muita seca, que nós possamos também pedir uma vibração muito, muito forte, muito amorosa por todos aqueles que sofrem, por todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nas casas de tratamento, de amparo, nos asilos, orfanatos. Vibramos também por aquelas pessoas que se encontram nas ruas abandonadas e a cada dia nós encontramos uma pessoa diferente nas ruas, nas nossas cidades, que elas possam ser enxergadas, que deixem de ser invisíveis e possam receber um amparo também. Vamos vibrando também por todos os desencarnados, que possam encontrar a paz, a luz, o amor, aceitar a ajuda dos espíritos de luz, aqueles que se encontram em lugares não tão bons como o umbral, por exemplo, que possam ser resgatados pelas equipes socorristas neste momento. Peço a licença de vocês para que eu possa também fazer uma vibração muito especial pelo meu pai, Luiz Serli Maltavas, que desencarnou no último dia 16 de fevereiro de 2022, que ele possa ser amparado pela espiritualidade, que ele possa pedir ajuda ou aceitar a ajuda encaminhada a ele.
Siga, meu velho pai, o seu caminho. Saiba que cumpriste muito, mas muito bem a tua missão. Gratidão por tudo, por todo o amor que dedicastes a mim e à tua família. Vibrando também por todos nós, pelas nossas famílias, que possamos ser abençoados pela luz do Mestre Jesus. Que assim seja. Muito obrigado e até a próxima.